Então, por exemplo, no capítulo 1º, que trata da natureza jurídica, finalidade e competências, no artigo 3º, inciso 1º, onde se diz formular, como competência do Instituto, formular, desenvolver e executar as ações de supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos de educação superior no Sistema Federal de Ensino, de acordo com as diretrizes propostas pelo Ministério da Educação e em consonância com o Plano Nacional de Educação. Eu incluo aí, em consonância com o Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É uma primeira alteração. Ainda no artigo 3º, inciso 12º, que trata, vou fazer a leitura, aprovar previamente a aquisição, que trata da aquisição, fusões e cisões, etc. Vou fazer a leitura, aprovar previamente aquisições, fusões, cisões, transferências de mantença, unificação de mantidas ou descredenciamento voluntário de instituição de educação superior integrantes do Sistema Federal de Ensino. Eu estabeleço aí um prazo, no prazo de 60 dias, contado da apresentação do requerimento, devidamente instruído, ou de sua adequada complementação, assegurada os princípios da celeridade e sigilo conforme regulamento. Então, estabeleço que o Ministério, que o INSAIS, ele, nesses casos, deva se pronunciar no prazo no máximo de 60 dias, para não prejudicar, se procedente e atender aos requisitos estabelecidos pelas leis, essa aquisição ou fusão ou qualquer dessa modalidade possa acontecer sem prejuízo de postergação de prazos por conta do INSAIS. Ainda no artigo 3º, no parágrafo único, que dizia, no original, nas hipóteses de que trata o inciso 4º do CAPT, serão exigidas certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e certidões de regularidade perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e a Justiça do Trabalho. Neste caso aqui, eu também estou negociando com o Ministério, mas permaneço com a exigência apenas para os processos de credenciamento, só na entrada, não, quer dizer, eu retiro do projeto a exigência nos processos de recredenciamento. Então, a leitura da minha alteração seria, parágrafo 2º, eu vou voltar depois para o parágrafo 1º. Na hipótese de credenciamento de que trata o inciso 4º do CAPT, serão exigidas certidões de regularidade fiscal perante as fazendas federal, estadual e municipal e certidões de regularidade perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a Justiça do Trabalho. Então, a exigência passa a ser só no processo de credenciamento, liberando das demais fases, como previa o projeto original. Bem, nesse artigo 3º, eu então incluo mais 4 parágrafos. Este que li, que diz respeito à exigência da regularidade fiscal apenas do credenciamento, mas também incluí o parágrafo 1º. No exercício das competências previstas nesse artigo, o INSAIS observará as diretrizes da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que é a lei que institui os SINAIS, e os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. Artigo 3º, parágrafo 3º. Também nas competências do INSAIS, no projeto original, no parágrafo 5º, ele trata do processo de acreditação de instituições e diz, acreditar instituições de educação superior e cursos de graduação. Havia um temor inicial das instituições de que essa acreditação fosse condição, né, para os processos de funcionamento das instituições. Então, eu fiz uma ressalva também no parágrafo 3º, que a acreditação de que trata o inciso 5º no CAPT é facultativo
e não é condição para a oferta da educação superior no Sistema Federal de Ensino. No parágrafo 4º do artigo 3º ainda, que é um parágrafo que eu estou acrescentando, também eu destaco que a avaliação in loco, realizada pelo INSAES, em processo de credenciamento e recredenciamento de instituição da educação superior e da autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação e sequenciais, será realizada por comissão de avaliação integrada necessariamente pelos agentes do que trata o artigo 1º da Lei 11.507. Isso aqui é o seguinte, aqui na justificativa apresentada pelo Ministério, havia uma proposição de que em cada comissão participasse um membro do INSAES. Então, eu também estou retirando isso, garantindo que todos os membros obedecerão à Lei 11.507, que já havia instituída a composição das comissões com a contratação de consultores ad hoc, né? Então, todos os consultores serão, não haverá participação. Isso aqui também é posição minha, viu? Porque ainda estamos em processo aí de negociação também, mas é claro que são posições que eu estou assumindo em razão das reclamações, das inquietações, dos documentos que me foram apresentados já pelas instituições mantenedoras e também privadas e também comunitárias e confessionais. No capítulo 2º, que trata da estrutura básica e direção, o artigo 4º dizia: o INSAES será dirigido por um presidente e até 6 diretores e disporá em sua estrutura regimental de um conselho consultivo cuja composição e competências serão estabelecidas em regulamento. Aqui também eu faço uma alteração, parece que significativa. O INSAES será dirigido por um presidente e até 6 diretores e disporá de uma estrutura regimental, de um conselho superior e não consultivo, cujas funções e composição serão disciplinadas em regulamento. E neste artigo eu incluo um parágrafo único, onde destaco que o Conselho Superior funcionará como órgão de orientação das atividades do INSAES e será assegurado em sua composição e participação do poder público, do setor regulado, dos docentes e dos estudantes. Então, é algo também que a gente está trabalhando aí com o Dr. Jorge, na perspectiva de que esse Conselho Superior tenha essa composição, né, paritária, permitindo que, além do poder público, setor regulado e professores também possam compor o Conselho Superior do INSAES, dando a ele um caráter mais democrático e de maior representatividade. No capítulo 5, que trata das sanções administrativas, o artigo 37 diz que o INSAES poderá... Eu estou aqui lendo coisa, mas vocês devem estar acompanhando, né? Não está dando, não? Ô, gente, desculpe então. Eu acabei me detendo aqui a leitura e esqueci da apresentação, mas vou ler com mais cuidado, né? Desculpe então, viu? Foi... no artigo 37, então, no projeto original, consta que o INSAES poderá impor... Aí vai cortar, né? Então, você vai me acompanhando, por gentileza, né? O INSAES poderá impor aos infratores desta lei, da legislação educacional e de outras normas legais, cujo cumprimento lhe incumba a fiscalizar as seguintes penalidades. Aí vem, no artigo 37, eu estou incluindo um parágrafo 1º, que é o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade da infração,
os antecedentes do agente e, no caso de multa, a sua situação econômica, para amenizar um pouco do que, procedentemente, na minha opinião, as mantenedoras estavam reclamando, porque estava uma coisa muito aberta, né, a respeito dessa questão das infrações que resultam em pagamento de multa. Mas ainda mais, incluo também um parágrafo segundo, que da decisão do INSAES caberá recurso ao Conselho Nacional de Educação em 30 dias, respondendo também a uma inquietação procedente daqueles, inclusive dos membros do Conselho Nacional de Educação, que reclamavam exatamente da participação do Conselho em situação recursal, né, em a possibilidade de que a entidade possa recorrer ao Conselho Nacional de Educação da decisão tomada pelo INSAES. O parágrafo 3º deste mesmo artigo, os recursos interpostos em face das penalidades previstas no inciso 6, 7, 8 e 9 poderão ter efeito suspensivos a ser apreciados pelo Conselho Nacional de Educação também, para não haver nenhum prejuízo para as... Você está vendo, Zé? Senão, acho que não assinar esse relatório logo após aqui o encerramento da audiência, viu? Você está revelando já todo um contentamento, a fisionomia... Até sorrir. Começou a sorrir, ó, a fisionomia dele já distensionou, né? E no parágrafo 4º, eu também incluo no artigo 37, a decisão administrativa final será homologada em portaria do Ministério, do Ministro de Estado da Educação. Então, nós criamos aí um procedimento, né, que naturalmente vai permitir às entidades recurso ao Conselho Nacional de Educação, né, depois também o efeito suspensivo e, posteriormente, ainda a decisão de homologação por parte do Ministro de Estado. Tem mais notícia boa, espera aí, viu? No artigo 44, já nas disposições gerais e transitórias, artigo quanto à composição da Comissão Nacional de Avaliação, que é a CONAS. No projeto original, inciso 7º, artigo 7º da Lei 10.161, dizia que era a composição 5 membros indicados pelo Ministro do Estado da Educação, escolhido entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico e reconhecida competência em avaliação ou gestão da educação superior. Além da manutenção desse texto, eu incluo que, sendo que pelo menos 3 dentre os indicados em lista tríplice, elaboradas pelas entidades representantes do setor regulado. Então, eu incluo também que na CONAS, dos 5 membros, 3 serão apresentados em lista tríplice pelo setor regulado, para que o Ministério possa, assim, fazer a melhor escolha. No artigo 45, que trata também... um outro aspecto é o seguinte, que no projeto original havia uma proposição de que a CONAS seria presidida pelo representante do INSAES. Então, eu também excluí essa, achando que não caberia o representante do INSAES obrigatoriamente já se tornar o presidente da CONAS. Então, eu excluí também esse parágrafo. Bem, o próximo artigo trata da composição da Câmara de Educação Superior e da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, porque no projeto original também havia a proposição de incluir o presidente do INSAES como membro da comissão da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e incluir também o secretário nacional de Educação Profissional na Câmara de Educação Básica. Então, nós estamos resolvendo essa questão, ampliando para 13 o número de membros de cada uma das câmaras, de educação básica e de educação superior, de tal maneira que não haja nenhuma alteração
da atual composição. Nós teríamos um membro a mais, que é o presidente do ISAIS, na Câmara de Educação Superior, e um membro a mais na Câmara de Educação Básica, que seria o secretário nacional da Educação Profissional. No artigo 48, eu também crio aí um artigo 48A. Assim, o 48 é que fica revogado o inciso 6º do caput do artigo. Deixa eu fazer a leitura aqui que eu vou me lembrar melhor. A lei que trata o inciso 8º do artigo 3º que trata da intervenção nas instituições. Então, na verdade, eu queria até, não é a lei, o projeto de lei, né, que trata dessa matéria, será encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo de 365 dias, no prazo de um ano. Então, esta matéria, para também tranquilizar a todos, ela será motivo de um projeto de lei a ser encaminhado até o Congresso Nacional para regulamentar, para disciplinar como é que será esse processo, naturalmente, caso necessário, de intervenção nas instituições que naturalmente forem penalizadas com a aplicação desta lei e desse artigo. Ainda no artigo 48b, eu chamo a atenção que nos 3 primeiros anos após a constituição do ISAIS, a taxa de supervisão, que no projeto original é semestral, nos 3 primeiros anos eu estou propondo que seja anual. Então, nos 3 primeiros anos, após a constituição do ISAIS, a taxa de supervisão será recolhida anualmente, até o dia 10 de janeiro de cada ano. Artigo 48C, todos aqui são acréscimos que eu estou apresentando no meu relatório, eu pretendo apresentar. A implantação do ISAIS não poderá causar prejuízos à tramitação processual dos processos protocolados na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. E, por último, talvez seja o mais interessante, é que a taxa de supervisão, no projeto original, ela era calculada sobre o número de alunos, o número de vagas. No meu projeto, eu proponho que seja sobre o número de alunos efetivamente matriculados. Então, são essas as ponderações que faço preliminarmente, que, como disse, estou num processo de negociação, né, com o governo e naturalmente também com as entidades representativas dos segmentos aí, interessados na matéria, mas quero contar com a colaboração de todos na perspectiva de que possamos construir, de fato, aí um projeto que nos permita, como disse na minha introdução, exercer a boa política, né, através da mediação, do diálogo e do entendimento. Muito obrigado. Quero